Olá, eu sou a Mariana Vidal, sou especialista em gestão emocional e estou aqui para falar de uma ferramenta que se chama Eneagrama. O Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento e um trabalho de desenvolvimento, de crescimento psicoespiritual. Então, quando a gente começa a estudar a história do Eneagrama, entender de onde que o Eneagrama surgiu, a gente não sabe quem criou o Eneagrama. A gente sabe quem encontrou a ferramenta do Eneagrama. E a partir desse encontro, começaram a entender para que isso servia. E no primeiro momento, esse estudo foi tentando entender o universo. Como que funciona o universo através desse mapa que é o Eneagrama. Então, dentro dessa visão universal, começou-se o entendimento que a palavra enneagrama é enia vem de 9 e grama vem de gráfico, que é um gráfico de 9 pontas. Então, começaram a entender 9 grandes leis universais. E a partir do entendimento desse macro do universo, começaram a refinar e aprofundar os estudos para o micro, que é o ser humano dentro do universo. E nesse entendimento do ser humano dentro do universo, começou-se a entender níveis de consciência do ser humano dentro do universo. Quando a gente vai para o nível de menor consciência, aqui a gente chama de personalidade. O que é a personalidade? É um recurso de sobrevivência. Então, quando nós chegamos aqui, à vida nesse planeta, na matéria, através da nossa família, a gente começa a entender o mundo de um lugar inconsciente, mas a gente tem um senso de sobrevivência e de pertencimento aos ambientes onde a gente foi inserido. Inicialmente a família, mas isso envolve a comunidade, a religião, o país, né? São várias camadas de pertencimento em que a gente está incluso. E a partir disso, eu começo a observar o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer para poder pertencer, aonde eu vou sobreviver pertencendo a esses grupos nos quais eu fui inserido. Então, eu começo a me construir na minha forma de pensar, de sentir, de agir, de acordo com o que é aceito, dentro dessas minhas referências. Então, o Enneagrama, quando a gente entra na personalidade, a gente começa a decodificar essas formas de funcionamento da personalidade que são recursos de sobrevivência, mas que isso não está conectado com a minha essência, com o meu lado mais genuíno, com o meu self, como diz o Jung, né? Que é a minha autenticidade, a minha forma mais única de existir no mundo. Então, com o passar do tempo, a gente vai crescendo, vai vivendo, e através dos efeitos da nossa vida, seja nas relações, no trabalho, no próprio clã familiar, a gente começa a viver esse conflito, que o jeito que eu aprendi a ser e existir me traz dor e sofrimento. Por quê? Porque as minhas motivações desse recurso de sobrevivência, elas aprisionam a minha essência. Então, no Enneagrama, a gente começa a estudar a motivação da personalidade, que é quais são esses conjuntos de crenças, de valores e motivos que me levam a entrar em ação. Motivação, esse motivo que me leva a agir dentro desse formato dessa personalidade. E a partir desse scanner, desse mapeamento, dessa forma de existir, de interagir com o mundo, a gente começa a entender no Enneagrama uma forma de sair disso. Por quê? Porque ficar nesse lugar vai começar a me trazer sofrimento, através de um vazio existencial, de uma depressão, de uma desconexão com a vida, de problemas no relacionamento, problemas no trabalho, onde eu não consigo muitas vezes dar nome para o que é, mas eu estou totalmente desconectada da minha essência mais profunda. Então, quando eu entendo a personalidade, eu vou para o Enneagrama entendendo um caminho, uma direção, porque o Enneagrama tem flecha, ele tem direção. O que eu preciso, por onde eu começo a desenvolver recursos que eu ainda não tenho para sair desse lugar? O que eu preciso entender e trabalhar dentro de mim? Porque senão a gente começa a encontrar o conflito
E eu começo a achar que o problema está só fora de mim. Então, o problema é o parceiro do relacionamento, o problema é o trabalho que eu estou, o problema é meu chefe, o problema é minha família. E eu nunca olho para o que tem dentro de mim. Então, o Enneagrama vai convidar, mas com direção a você olhar. Começa por aqui. Porque muitas vezes a gente está vivendo e a gente olha em volta, do lado de fora, parece que tem muitas coisas fora de lugar. E aí você não sabe por onde começar. Mas eu começo olhando para o relacionamento, começo olhando para o trabalho, e o Enneagrama fala, ó, diante de tudo isso daqui, começa por aqui. Então, a gente mapeia a primeira personalidade para entender por onde eu começo, esse caminho que é um processo de desenvolvimento, para eu sair dessa forma de existir da dor, de proteção, para ir para um caminho de mais autenticidade, onde eu vou estar mais conectado com quem eu sou. E aí sim a vida flui muito melhor em qualquer outra área da vida, né? Por quê? Porque somos seres espirituais em experiências materiais. Então, quando eu começo a me desconectar da matéria para me conectar com essa parte espiritual, com o meu ser, com a minha essência, o meu self, que é a minha parte única, eu começo a encontrar uma nova forma de existir no mundo, de dentro para fora, com clareza das minhas crenças, dos meus valores, e a gente vai ressignificando isso. E o Enneagrama, para além da personalidade, como ele é uma ferramenta espiritual, ele também aponta um direcionamento do refinamento das virtudes. Então, para além de conhecer a casinha que eu me construí, eu começo a aprender como é que eu preciso me trabalhar, me desenvolver no nível espiritual, do meu espírito. Lembrando que o Enneagrama não é uma ferramenta religiosa, tá? É uma ferramenta independente, desde que eu assuma a responsabilidade de trabalhar essa autoobservação com direcionamento. Existem testes para você começar o primeiro refinamento, que é das 9 personalidades, que é o nosso nível de consciência menor, por qual eu começo a me identificar. Porque o Enneagrama não é uma ferramenta imposta de fora para dentro, mas eu vou ter que me encontrar no Enneagrama. Eu preciso ler, ou assistir, ou olhar para esses padrões de personalidade, começar a falar assim, estou conectada com essa persona. Não tem como alguém de fora falar por você o que você viveu na sua história, o que você sentiu, o que você pensou e a sua motivação. Mas existe um direcionamento para isso. Então, quando eu começo a entender isso, fica mais fácil eu criar esse caminho de desenvolvimento espiritual.